Vou pedir para que abram a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Marcos, deixa aberto no capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 37. Marcos 15, a partir do verso de número 37. Nós, hoje, estaremos fazendo o último estudo no Evangelho de Marcos. Nós começamos uma série de reflexão no Evangelho de Marcos desde fevereiro. Nós estamos estudando mês a mês cada um dos capítulos daquilo que o evangelista Marcos relatou acerca do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus. E hoje nós estaremos então na nossa última reflexão, e um dos livros que eu tenho usado como base das nossas reflexões, ele coloca no último capítulo o tema, o começo. O começo porque, como o capítulo de número 15 e 16 vai nos mostrar a morte e a ressurreição de Jesus, termina o Evangelho, que é uma forma literária diferente das quais existiam, né? O Evangelho é uma nova literatura de boas novas, trazendo uma boa notícia. Ele mostra que com a morte e a ressurreição de Jesus, é aí que a sua e a minha vida começa, a partir da pessoa de Jesus. Através de tudo que ele viveu, ensinou, a sua entrega total na cruz do Calvário e a sua ressurreição é o que nos dá uma nova vida, né? Então o Evangelho é para nós o restaurar da nossa vida. Nós podemos viver para a glória de Deus agora por causa do sacrifício de Jesus. Então é o nosso começo. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus. Eu queria ler esses versos e a gente vai conversando aqui nessa manhã. A partir do versículo 37 diz assim: Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Até aí, por enquanto. O texto que nós acabamos de ler, ele tem o propósito de confirmar a morte de Jesus. Há algumas referências do evangelista Marcos que têm o propósito de confirmar que era um fato a morte de Jesus. Por isso ele põe testemunhas. Quando ele cita as mulheres que estavam presentes, elas eram testemunhas ocular da morte de Jesus. O propósito do texto é passar a segurança de que de fato Jesus morreu e posteriormente de que ele ressuscitou. Então, quando nós lermos ou vermos os textos a respeito da ressurreição de Jesus, sempre haverá testemunhas, pessoas que podiam confirmar que viram Jesus morto e que depois o viram também ressurreto. O propósito é ter testemunhas para que a mensagem não seja considerada uma mensagem apenas como uma história fictícia, mas para que pudesse ser considerado e balizado como algo real. E aí então, uma das pessoas que está presente aqui como testemunha é o centurião. O centurião, ele era um soldado romano. Um soldado romano que tinha a sua obrigação para com o governo romano. E na cultura romana, na política romana em especial, o ser divino era César.
César era filho de Deus na concepção romana. Era alguém que precisava e devia ser respeitado, venerado, admirado. Isso fazia muito parte da política e da maneira como as pessoas em Roma viviam. E esse centurião, ele era alguém que trabalhava para o poder público daquela época. Ele tinha uma total e completa dependência do sistema. Mas quando ele está ao lado de Jesus e vê Jesus morrendo, ele tem uma expressão que é o reconhecimento da divindade de Jesus. O versículo 39 vai dizer que ele diz: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele fala algo que está presente lá no começo do Evangelho de Marcos. Quando nós voltamos lá no primeiro capítulo, se você voltar lá, Marcos capítulo 1, versículo de número 1, você vai ver como que Marcos inicia o seu Evangelho. O que ele diz? Alguém lê para a gente? Marcos 1:1. Amém, obrigado, Zoli. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O propósito de Marcos ao escrever o Evangelho é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Quando chega no finalzinho do Evangelho, lá no capítulo 15, então, onde nós estamos, é da boca de um romano, de alguém que tinha um dever para com César, que se escuta a expressão a qual o Evangelho quer transmitir como mensagem principal: Jesus é o Filho de Deus. Esse centurião diz: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Ele reconhece. Um homem que estava acostumado com a morte. Ele era um soldado e, para chegar na posição em que ele chegou, ele precisou representar o seu país nas guerras. Um soldado romano, naquele tempo, era alguém que não só presenciou muitas mortes, mas matou muita gente. Naquele período, quando você estuda a história antiga, a violência era ainda maior do que a gente vê hoje. Quando você vai ver lá o povo da Mesopotâmia, as primeiras civilizações, a Ásia, a Índia, era guerra atrás de guerra. A proteção do seu terreno, do seu local, era através de muita violência, havia muito domínio. Você pegar qualquer livro, você vai ver, era violência atrás de violência. Esse soldado romano era alguém habituado à violência. Mas é interessante porque quando ele vê Jesus morrendo, ele se sensibiliza. E é aqui que eu quero deixar um ponto importante para a nossa reflexão. Até mesmo alguém que estava habituado à morte e à violência, se sente profundamente tocado e sensibilizado com a morte de Jesus. Imagine quantas pessoas esse soldado, esse centurião, viu morrendo, crucificado. Não era Jesus a primeira pessoa a ser crucificada, nem o segundo. Muitas pessoas haviam sido crucificadas. Muitas pessoas haviam sido submetidas a esse tipo de morte humilhante e violenta. Violenta até porque a pessoa morria de asfixia, devido à forma como ela era pendurada. E era uma morte lenta, até isso, por isso que Pilatos se espanta de Jesus ter morrido tão rápido. Ele fica falando: mas já morreu? Porque era para ficar mais tempo nesse período de agonia. E Jesus morreu mais rápido do que era comum nesse tipo de morte. E quando o centurião vê a forma como Jesus morre, a forma como ele expira, ele diz: olha, esse homem de fato era o Filho de Deus. Há um reconhecimento da divindade de Cristo. Esse homem se sensibiliza. O coração dele também é tocado através da morte de Jesus. Porque quando nós entendemos todo o Evangelho de Jesus, vemos quem é Jesus, e o nosso coração reconhece que Ele é Filho de Deus, não tem como não se sensibilizar. Não tem como ter a sua vida transformada, moldada. E é isso que Marcos, através das testemunhas, quer mostrar para a gente, que Jesus, Ele muda a nossa vida, Ele transforma o nosso coração, Ele impacta a nossa vida de maneira completa, Ele muda o ser humano, até mesmo alguém com o coração duro e habituado à violência, como foi o centurião. Jesus muda a nossa vida, nos trazendo esperança, nos trazendo um novo ânimo. A mudança que só Jesus pode fazer na vida de alguém. As mulheres são postas como testemunhas aqui do fato, e é interessante Marcos usar a figura das mulheres, porque naquele tempo havia um preconceito muito grande com a figura feminina. Inclusive, mulheres
elas não eram contadas para poder servir como testemunha pública. Naquele tempo, as mulheres não tinham esse direito. E Marcos mostra as mulheres como testemunhas. Né? Por que Marcos mostra as mulheres como testemunhas? Porque elas estavam no lugar, elas eram testemunhas. Marcos ele não usa de um subterfúgio de colocar como testemunha alguém que não estava presente, só para dar força, só para poder trazer credibilidade para o relato. Não, Marcos faz o quê? Quem estava ali é quem pode confirmar. E isso é uma característica na escrita de Marcos que mostra, de fato, que o que aconteceu era real, porque ele não procura trazer, agregar no texto coisas que podem trazer credibilidade, mas o que de fato aconteceu, independente de quem for ler ou não, quem concordar ou não. Então ele está dizendo assim, olha, Maria estava lá, Madalena estava lá, Salomé estava lá, se alguém quiser, pode procurar essa mulherada toda aí, que elas vão confirmar com vocês, né? Elas vão falar, elas vão reproduzir o que aconteceu. Então nós vemos Marcos fazendo isso, e ele continua, olha o capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, ele volta a citar as mesmas mulheres, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Agora, Marcos relata a ressurreição, e ele coloca novamente as mesmas testemunhas a respeito da ressurreição de Jesus, e fala, olha, agora vocês façam o seguinte, não tenham medo, procurem os discípulos, vão até eles e diga que Jesus ressuscitou, e vai adiante deles como havia dito. Jesus havia dito várias vezes, principalmente no Evangelho de Marcos, que ele havia de ressuscitar. Ele falou aos seus discípulos, olha, é preciso que o Filho do Homem morra, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Falou. Agora, você acha que os discípulos estavam esperando a ressurreição? Eles estavam aguardando a ressurreição, esperançosos, dizendo, não, Jesus vai ressuscitar? De jeito nenhum. Você pensa o seguinte, ó. Alguém fala alguma coisa para você que você está esperando, né? Fala assim, olha, daqui, uma coisa simples, vamos pensar aqui. Você vai receber uma visita. A pessoa fala assim, ó, daqui 3 dias eu chego lá, viu? Tal dia eu vou chegar na sua casa. O que você faz? Você está esperando, né? Você prepara, você arruma, você fala, não, a pessoa vai chegar daqui a pouco, nossa, vai limpar não sei o quê, vai preparar, nossa, vai chegar na hora do café, tem que preparar café, vamos lá na casa do bolo, comprar um bolo, vamos encomendar um boleci, né? Vamos preparar alguma coisa, não é assim que você não se prepara para receber a pessoa que vai vir, porque você sabe que ela vai voltar? Os discípulos estavam preparados para rever Jesus? Eles estavam pescando, voltaram a trabalhar, falou, vocês pensaram o quê? Bom, o que a gente aguardava não aconteceu, a gente vai ter que voltar para a nossa vida antiga. Foi isso que eles fizeram, mas vamos ter que voltar. Porque Jesus não era quem a gente pensava que foi, ele morreu, acabou. Né? Eles esperavam um Messias político, que ia libertar a nação de Israel. E como Jesus morreu, na compreensão deles naquele primeiro momento, acabou a esperança. O nosso candidato morreu, não tem mais quem a gente apoiar, já foi. Nossa esperança se foi com ele. Eles não estavam esperando. Mas Jesus ressuscita dentre os mortos, como havia dito. E ele fala para as mulheres, vão e anunciem a meus discípulos que eu estou indo adiante deles. Né? A mensagem para as mulheres é para que elas pudessem anunciar. E elas vão, temerosas, mas vão anunciar aos discípulos o que havia acontecido. A ressurreição transforma a vida dos discípulos. A ressurreição gera esperança no coração deles. Quando eles se encontram com Jesus, a vida é transformada. E esperança é um assunto extremamente importante para a gente. A nossa esperança em Cristo, para que nós não vivamos em desespero. Estudando um pouco
da história do Egito. Esses tempos eu estava lendo algumas coisas e eu fui ler algo sobre o Egito Antigo, uma das primeiras civilizações que nós tivemos, né? E uma das coisas que eu achei nas leituras foi a forma como eles acreditavam a respeito do pós-morte deles. Eles tinham uma forma de tentar gerar esperança no coração dos egípcios, de que haveria um céu, que é um céu agrário na concepção deles. Como é que funciona para eles essa compreensão? O Egito era dividido pelo menos antigamente, em estamentos, ou seja, você tinha, é como se fosse uma pirâmide, né? Não porque eles faziam pirâmides, mas como se fosse uma pirâmide. Você tem no topo o faraó, que é o grande poder. Você tem a família do faraó, que vem logo abaixo dele, que eram pessoas que ocupavam cargos de relevância na sociedade, administradores de cidades-estados, eram sacerdotes. Aí você tinha uma terceira categoria, que era alguns funcionários reais, que ocupavam outros tipos de cargos, que eram artesãos, que faziam vasos, imagens, etc. Você tinha os camponeses, que era a maior parte, e os camponeses sofriam muito. Sofriam mais que os escravos, inclusive, que vinha na última parte. Os camponeses sofriam muito porque os escravos que estavam abaixo, que era um grupo menor do que os camponeses, eles tinham que ser cuidados de maneira pelo menos razoável, para você não perder a pessoa que era a sua posse. Então, se ela morresse, você tinha prejuízo. Então, havia um certo cuidado ainda com os escravos no Egito. Mas os camponeses, eles sofriam muito, porque eles tinham que atender o faraó, eles tinham que trabalhar muito, e ia tudo para o faraó, e eles não comiam, eles passavam fome, necessidade, dificuldade. Só que havia uma compreensão deles que quando eles morressem, nesse céu agrário, todos iam ocupar o mesmo cargo que ocupariam. O camponês ia continuar sendo camponês. Só que eles diziam o seguinte, que nesse céu deles, não ia ter fome, não ia ter dor, não ia ter sofrimento, isso ia acabar. Então isso já era suficiente para eles, em pensar em um lugar onde eles não iriam passar fome nem necessidade. Não importa se ia continuar sendo camponês, para alguém estar passando fome, dificuldade, na miséria, só de não ter mais a miséria já era uma forma de esperança, era suficiente. Mas quando nós lemos isso para eles lá, e olha que os hebreus conviveram com essa forma de ver a vida durante muitos anos, quando foram escravos no Egito, né? Quando nós olhamos para o Evangelho, a mensagem de esperança que nós temos não é limitada a só isso. Até porque nós cremos que por meio da ressurreição de Cristo, nós teremos uma vida plena. No Evangelho de Cristo, não há estamentos, não há posições de maiores ou menores. Aos olhos do Senhor somos todos iguais. A nossa esperança, a nossa vida em Cristo, por causa da ressurreição de Jesus, ela vai muito além do que uma esperança limitada a algumas coisas ou alguns aspectos. Ela é uma esperança em todos os sentidos. E isso precisa estar muito claro na nossa mente e no nosso coração, porque senão nós nos perdemos e nos prendemos nas coisas deste mundo. Neste mundo, nós sofremos, correto? Tem alguém que não sofre aqui? Todos nós sofremos, às vezes por um motivo ou por outro. Às vezes sofremos por doença. Ou todos nós sofremos por doença, às vezes alguns mais cedo, outros mais tarde, né? Porque o corpo ele vai padecendo, não é assim? A gente vai enfraquecendo. Nós vamos sentindo, nós vamos sofrendo pela enfermidade. Mas a esperança que temos em Cristo é que na glória eterna não haverá mais um corpo corruptível como esse que padece. Nós teremos um corpo perfeito, um corpo glorificado. Não haverá mais sofrimento. Aqui, nós enfrentamos dificuldades, por exemplo, financeiras ou emocionais. Às vezes podemos passar um momento de dificuldade, de aperto, né? Tem boleto para pagar aqui nessa terra, não tem? Bastante, exato. Tem tristeza maior do que boleto? Esse sempre vence. Na hora que você vê, já passou, é tanto boleto que quando você fala, nossa, tem que pagar, já venceu. Você fala, ixi, agora tem juros. Só que na glória vai ter boleto? Só isso já dá esperança, né, Edu? Não tem prazo. Nós podemos enfrentar aqui
dificuldades de relacionamentos, mágoas, ressentimentos, perseguição. Na glória eterna haverá isso tudo? Não. A ressurreição de Cristo nos mostra uma vida de glória junto a Ele, uma vida de alegria junto a Ele. E isso gerou e gera esperança nos discípulos e precisa gerar esperança em nós. Porque senão a gente começa a viver focado nas coisas deste mundo. Aí a nossa vida ela começa a se resumir a tão somente nas coisas que são terrenas. Há muitos anos atrás, na igreja cristã, houve movimentos em que as pessoas não se preocupavam com nada desse mundo, porque estava com os olhos no porvir, na esperança da ressurreição, né? A ressurreição onde estaremos junto ao Senhor. E aí as pessoas começaram a menosprezar todas as coisas desse mundo. Passou algumas décadas, inverteu. A inversão qual foi? Os cristãos passaram a se preocupar só com as coisas deste mundo. É como se a vida se resumisse aos anos que nós vamos viver aqui. Aí as pessoas querem aproveitar o máximo possível, querem acumular o máximo possível, querem conquistar o máximo possível. Parece que a vida se resume ao que a gente vai viver aqui. E aí virou um desespero pela satisfação, pela alegria, pelo prazer, porque é só aqui que a gente vai viver. Perdeu-se a visão da eternidade, da glória de Deus em Cristo Jesus. E a gente vê muito isso. A gente quase não escuta mais sobre a glória eterna. Às vezes só em velório, não é? Aí tem um velório aí a gente para pensar. Mas tirando esse momento, a gente está preocupado com o dia a dia aqui. A gente precisa ter um equilíbrio. Como um equilíbrio? Nós não vamos deixar de viver aqui, certo? Tem jeito. Não adianta a gente achar que não vai ter que resolver os problemas daqui, porque vai ter problemas aqui, nós vamos ter que lutar, resolver, nós vamos ter que enfrentar a enfermidade, vamos ter que lidar com os conflitos, nós vamos viver. Mas nós precisamos ter esperança viva no nosso coração de que haverá um dia que o sofrimento aqui vai terminar. Porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter uma nova vida e viver para a glória dele aqui e crendo na eternidade. A continuidade do texto vai dizer assim, olha o versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Mostrando aqui que Jesus mudou a vida de Maria Madalena. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia, que fora visto por ela, não acreditaram. Olha só. Eles haviam sido avisados por Jesus que ele haveria de ressuscitar. Maria Madalena os procurou, falou, olha, Jesus está vivo, eu vi ele. Eles falaram, ih, Madalena endoidou. Não está batendo bem, não. Maria Madalena está com trauma, algum trauma aí pós-morte. Depois disto, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Esses 2 são provavelmente os 2 que estavam a caminho de Emaús, né? Os 2 discípulos que estavam a caminho e andaram ao lado de Jesus. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus avisou várias vezes e testemunhas viram Jesus ressurreto, mas ainda assim os discípulos tiveram dificuldade de acreditar. Tem coisas que só vendo, né? Igual Tomé. Tomé, mesmo ouvindo o relato, ele duvidou.
e falou: ó, só acredito vendo. E Jesus se revelou a Tomé. Nesse evangelho de Marcos a gente não tem o relato, mas em outros evangelhos é mostrado. E Jesus mostra, inclusive, as marcas do seu sofrimento, né? As mãos furadas, os pés, o corte que ele recebeu da lança. Ele mostra as marcas do seu corpo, do sofrimento pelo qual ele passou, físico, para que os discípulos pudessem ver e confirmar que era Jesus. Porque Jesus ressurreto, ele mostra as marcas de todo o sofrimento pelo qual ele passou, não só o físico, mas em especial o espiritual, né? Levando sobre ele os nossos pecados. E é interessante a gente parar para ver isso, porque nós também sofremos durante a nossa vida. E o importante é que o nosso sofrimento seja sempre posto diante do Senhor e que nós soframos levando em conta a causa do Senhor. O sofrimento humano, ele é natural, acontece pela nossa fragilidade, pela cultura que a gente está inserido, pelas limitações que nós temos, mas o importante é que o nosso sofrimento seja posto diante do Senhor. É que nós possamos continuar fiel ao Senhor diante do nosso sofrimento, diante das nossas dificuldades. É que nós possamos reconhecer Cristo como Senhor das nossas vidas, mesmo diante dessas batalhas. Para que nós possamos viver como Ele viveu. O apóstolo Paulo, ele tem uma expressão que ele diz assim: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo com isso é que a sua vida é para a glória de Deus. Quando nós falamos que Cristo morreu por nós, é necessário que nós entendamos que essa morte dele por nós significa o nosso sacrifício também em nome dele. É entregarmos a nossa vida de maneira completa para que possamos viver de acordo com os ensinos dele e aguardarmos assim a sua segunda vinda, o tempo em que viveremos junto a ele por toda a eternidade. Como enfrentarmos a batalha? Eu queria aproveitar também nessa nossa aula de hoje e colocar algumas coisas práticas para a gente, para que nós possamos viver de acordo com o Evangelho no nosso dia a dia. Uma das aulas que nós tivemos foi a forma como o sofrimento se manifesta e como as pessoas lidam com o sofrimento, né? Como elas enxergam o sofrimento. E é importante que nós olhemos para a nossa vida, enfrentemos o nosso sofrimento, as dificuldades pelas quais nós passamos, sabendo que Deus tem um propósito para a gente aqui. Que Deus tem sempre algo para falar conosco e nos conduzir segundo o Evangelho dele. Tudo que nós enfrentamos não é à toa. Todas as dificuldades que você passou até hoje e as que eu passei, não é à toa. Deus tem trabalhado conosco, Deus tem moldado a gente, nos ensinado a viver. Mas nós precisamos viver de acordo com a vontade dele para que nós consigamos colocar em prática tudo que ele nos ensinou, tudo que ele nos apresentou. Como lidar com a enfermidade, com a dor e glorificar a Deus no meio da dor. Como enfrentar perdas e glorificar a Deus em meio às perdas. Como ficar firme diante do Senhor, diante das decepções e das frustrações que a gente tem. Porque seria muito simples, muito fácil, se a nossa vida fosse marcada só por coisas que nos agradam e boas, não é assim? Fiquei doente, fui curado. Glória a Deus. Tive um problema financeiro, mas surgiu dinheiro na minha conta. Está sobrando agora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não seria bom? Tive um problema de relacionamento, mas olha, não durou um dia, já resolveu tudo, está tudo bem. Mas a vida não é assim, né? Infelizmente, os problemas, eles perduram. E é nesse momento que a gente louva e glorifica a Deus. O Evangelho de Jesus nos mostra um caminho totalmente diferente do caminho desse mundo. Como continuar crendo num Deus que cuida de nós quando estamos doentes? Aí entra a palavra de esperança. Sabendo que seja aqui ou na glória, o Senhor não abandona a gente. Porque muitos de nós podemos padecer por enfermidades. Porque o nosso corpo, ele é falho, ele é corruptível, né, como já falei, ele adoece. Como viver diante de relacionamentos que às vezes a gente é rejeitado. Já sofreu rejeição alguma vez? Seus amigos te rejeitaram, seu marido te rejeitou, sua esposa te rejeitou, seus filhos te rejeitaram, teus pais te rejeitaram, seus irmãos te rejeitaram. Já sofreu rejeição? É sofrido, doloroso.
Ah, quem é filho de Deus não é rejeitado? É. A gente pode ser rejeitado. Mas quando nós somos rejeitados, é bom saber que em Cristo nós somos acolhidos. Em Cristo nós somos amados. Em Cristo nós somos amparados, fortalecidos, renovados. Nós podemos sofrer a rejeição, porque estamos suscetíveis a isso também. Mas em Cristo nós somos acolhidos e nós precisamos dessa forma, através do Evangelho de Jesus, aprender a acolher as pessoas, acolhermos uns aos outros. As dificuldades pelas quais nós podemos passar. Tem momentos que pode sobrar recursos, mas tem momentos que pode faltar recursos, né? É bom quando está sobrando, é bom? Aí você fala, não sei, eu estou querendo, sei lá, dá um exemplo, vocês são bons para dar exemplo aí. Quando está sobrando, é mais fácil. Você resolve investir em alguma coisa, você resolve trocar o carro, aumentar um cômodo na casa, você resolve viajar para mais longe. Mas tem momentos que às vezes é mais difícil. Tem momentos que às vezes você tem que escolher o que você não vai pagar. Talvez você já tenha passado por momentos assim, ou talvez esteja passando por momentos assim. Olha, não tem dinheiro para tudo, a gente vai ter que cortar, alguma coisa não vai dar. É difícil. Mas como é bom a gente, em meio a tudo isso, saber que Deus não desampara a gente e que Ele há de prover a nós o que é necessário, apesar de todas as dificuldades. É a confiança em Deus. Crer em Deus é confiar no fato de que Deus está amparando a gente até mesmo nesses momentos mais difíceis. A ressurreição, a morte, a vitória de Jesus sobre a morte, é uma mensagem de esperança a respeito de que as coisas deste mundo, elas são passageiras. Por mais difíceis que elas sejam, elas passam. Por mais dolorosa que seja a dificuldade que você possa estar enfrentando hoje, ela vai ter fim. E isso é viver esperançosamente em Cristo. E quando Jesus então ressuscita e aparece aos seus discípulos, mesmo diante de toda a incredulidade deles, Jesus dá uma ordem para eles, dizendo, olha, agora vão, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eles recebem ainda uma incumbência. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar sobre essa esperança em Cristo. E é nosso papel aqui falar a respeito de Cristo às pessoas. Falar de Jesus às pessoas, falar do Evangelho às pessoas. Se nós sofremos, as pessoas ao nosso lado sofrem também. Certo? Talvez um sofrimento diferente do seu, mas sofrem. Todos nós passamos por momentos difíceis de sofrimento. Todos nós, sem exceção. E é por isso que nós precisamos ser porta-voz do Evangelho de Jesus. Como nós estudamos, capítulo após capítulo aqui do Evangelho de Marcos, que nós possamos ser porta-vozes de Jesus, falar sobre Jesus. Falar do amor de Jesus, da graça de Jesus, da restauração em Cristo Jesus. Do apoio que o Espírito de Deus nos dá, desse consolo do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, para que as pessoas firmem suas vidas em Jesus, para que elas se sintam consoladas, amparadas e edificadas nos momentos difíceis que elas passarem, e que nos momentos bons, de alegria, de satisfação, de prazer, que elas possam reconhecer que tudo isso também é dádiva de Deus em Cristo Jesus, é bênção de Deus, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus para conosco, amém?